Você já ouviu falar sobre zonas de treinamento? Sabe o que são elas? Ou melhor, quais são elas e como elas ajudam você a entender o seu esforço e fazer você trabalhar de forma correta o seu treinamento? Sou Daniel Martins, treinador de ciclismo e corrida de rua, e nesse vídeo eu vou te contar isso. Fica até o final. Antes, é claro, de eu te contar tudo, lembra de compartilhar isso com o seu grupo, lembra de curtir, comentar, porque o Instagram está diminuindo as visualizações e a gente precisa disso para que chegue em mais pessoas. É só assim que ele entende que isso é importante e que vocês mostram interesse por esse conteúdo. Mas vamos lá. As zonas de treino é a forma com que a ciência, né, os treinadores, ou melhor, os cientistas que estudam isso, chegaram para que você trabalhe a capacidade física de forma correta, para que você entenda ao mesmo tempo como você está sentindo o seu esforço e como e por quanto tempo aplicar ele. Calma que vai ficar fácil de entender. Você já deve ter ouvido falar nas zonas 1, zona 2, zona 3, zona 4 e zona 5. Alguns treinadores usam até a zona 7, outros até a zona 10. Uns usam apenas 3 zonas. E todas elas estão corretas. Sim, porque são estudos diferentes. São propostas e métodos diferentes. Eu uso na minha assessoria, a assessoria Daniel Martins, 5 zonas de treinamento. Para quem tem potencímetro, a gente usa 7. Mas vamos lá, vamos ficar em 5 zonas, porque é essa que é a frequência cardíaca. E a sensação de esforço vai ficar mais fácil de você entender. A zona 1, que é o muito fraco, veja, a primeira zona é aquela que você entende que a sua atividade está muito fraca, onde você não tem tanta contração na perna, você consegue conversar, cantar uma música, fica fácil de executar, ou seja, fica muito fácil executar o seu treinamento. Por exemplo, um pedal muito longo, uma corrida muito longa, que vai levar o dia todo. Né? Nós estamos falando aqui de ultramaratonistas, tanto no ciclismo quanto na corrida. Isso é um zona 1, onde você consegue fazer isso por um dia todo. 2 dias inteiros, de repente. Por quê? Porque isso é muito fraco, mas você consegue ir muito longe. Quando você aumenta essa intensidade para a zona 2, você já não consegue cantar com tanta facilidade. Você percebe que você canta, mas muda a entonação, a respiração começa a firmar um pouquinho. Você já não consegue, de repente, ficar o dia todo. Essa intensidade precisa ser ajustada. Então você vai conseguir ali, sei lá, um meio-dia aproximadamente, e uma atividade toda de forma tranquila. Isso pensando em longa distância, né? Porque a gente consegue fazer essa mesma intensidade curta num intervalado, por exemplo, onde você descansa entre um estímulo, que eu já vou explicar qual é. Na zona 3 está moderado, a respiração está firme, e aqui você já consegue fazer a atividade por poucas horas. 2 horas, no máximo, 1 hora, com esse ritmo, com essa intensidade. Você percebe que a perna fica firme, a respiração fica firme, e você fica por 1 hora, 2 horas no máximo nessa intensidade. Então quando a gente aumenta ainda mais essa intensidade, a gente já está ali forte, pensando num limite de no máximo 1 hora, com uma respiração onde ela não está mais firme e você já não consegue mais cantar. Você começa a falar frases bem curtas e precisa respirar antes de falar. Então, uma frase como essa que eu estou falando para vocês, eu dividiria ela em 3, 4 partes, porque a respiração estaria muito ofegante. A perna não está apenas firme, você sente que você está fazendo uma força considerável já na sua perna. Veja, e ainda temos a zona 5, aquela onde você não vai conseguir respirar, a perna fica estufada, inchada, a perna dá aquele boom. Tudo que eu estou falando é para corredores e ciclistas. É aqui que você está acima do seu limite e você vai manter isso por alguns minutos. 10, no máximo 15 minutos. E a partir daí você simplesmente não vai mais. E quando a gente usa isso? Em treinos intervalados.
onde a gente precisa imprimir essa intensidade e depois ir lá para a zona 1, zona 2, recuperar o fôlego, voltar, a perna soltar, e aí você repetir isso algumas vezes, dependendo do período, do objetivo do treino e da sua experiência com o treinamento. Veja, as zonas de treino, elas vêm para fazer com que o seu treino atinja o objetivo. Cada zona dessa, a gente trabalha uma capacidade física. Zonas mais baixas, mais resistente. Quanto mais baixo, mais resistente a gente fica. Ou seja, mais longe você consegue ir. Agora, quanto mais intenso, mais rápido, ou seja, mais força isso exige de você. Então, para você desenvolver a força, você vai trabalhar em mais intensidade. E depois você pode transformar isso em resistência, e a resistência em força, e a gente vai dosando isso ao longo do seu período de treino. Entendeu sobre as zonas de treino e as suas intensidades e como você vai aplicar? Me conta aqui na descrição do vídeo. E se gostou, lembra, o seu grupo precisa entender isso para que vocês possam ir juntos, mais rápido e mais longe.